Deputada Magda, antes de mais nada, muito obrigado. A sua gentileza e a sua forma de conduzir esse nosso painel, esse nosso seminário hoje é muito importante, prestigiado, inclusive, por esse auditório repleto de pessoas e que tem pautas convergentes. A gente vem falando aqui sobre turismo de uma maneira geral, sobre hotelaria, sobre parques temáticos, sobre jogos, sobre uma série de assuntos que só tem a contribuir com a união das pessoas no Brasil. A recuperação econômica e a capacidade que a gente vai ter de ver um país melhor após a saída dessa pandemia. Falar sobre Jogos do Brasil é falar sobre polêmica, minha amiga deputada Magda. Mas, se me permite, eu vou fazer uso da retirada dessa máscara. Já estamos aqui num espaçamento suficiente. Aqueles que não me conhecem, eu tenho uma trajetória um pouco diferente dos colegas que chegaram aqui. Ingressei na Polícia Federal há 14 anos atrás como delegado de Polícia Federal. Então, muitas das tratativas que eu vou falar hoje são objetivos não de achismos ou de conhecimentos perdidos, mas sim fruto de uma experiência que eu carrego há mais de uma década. É importante, quando se fala de jogos no Brasil, imaginar, antes de mais nada, o jogo como uma atividade social. O jogo ele é uma atividade de união de pessoas. Eu cresci numa casa, deputada Magda, que a minha avó, para onde as pessoas faziam um jogo de pif-paf, chamava todo mundo para dentro de casa, e havia um divertimento em todos aqueles que tinham uma célula familiar e faziam daquilo uma recreação, uma unificação de pessoas. E eu nunca vi no jogo uma atividade que gerasse a dissensão, a separação dentro da família, mas o contrário. Eu sempre vi aquilo como uma atividade recreativa. E esse é o primeiro aspecto que a gente tem que observar, a atividade do jogo. Porque se fala muito sobre o jogo como uma atividade econômica e se esquece que a gente, às vezes, tem ele dentro do nosso seio familiar. E, como eu disse, para se falar sobre atividades como o jogo, a gente tem que se imiscuir de pensamentos pequenos e partir para um debate técnico. Em 1946, minha amiga, através de um decreto do então presidente Eurico Gaspar Dutra, se foi proibido o jogo no Brasil. E o então presidente baixou aquele decreto e, com isso, acabou com as casas de jogos que existiam, acabou com os hotéis que exploravam a atividade econômica, acabou com os resorts, acabou com os empregos que eram gerados, acabou com a circulação que havia de pessoas em torno do jogo. Só uma coisa não acabou, minha amiga deputada Magda: o jogo. O jogo não acabou. Uma canetada simples em relação a uma atividade que a sociedade reconhece como existente não faz com que ela deixe de existir. E toda vez que você condena alguma atividade social à marginalidade, você coloca aquelas pessoas fora da capacidade de receber os seus direitos. Há muitos anos atrás, o nosso Código Civil proibia a união de pessoas do mesmo sexo. Isso dizia que as pessoas não podiam estar unidas. Por algum motivo se proibia com que elas não pudessem viver juntas. Não sabe o que proibia, deputada Magda? Que um companheiro conseguisse herdar a herança do outro. Proibia que aquela pessoa conseguisse reconhecer direitos de paternidade, fazer adoção, fazer uma série de coisas. Então, o que se fazia era um crime com as pessoas, na hora que se proibia uma atividade que existia. No jogo, no Brasil, não é diferente. Com a proibição dos jogos, o jogo não deixou de existir, a atividade econômica continua pungente e, o que é pior, com a revolução dos mecanismos de comunicação e a internet de uma maneira geral, o jogo ganhou aspectos de ser uma atividade sem fronteiras. As pessoas pegam o telefone celular, fazem uma aposta e estão apostando num site de apostas que tem o seu gerador lá nas Ilhas Seychelles, o pessoal contratado lá na Índia e os bancos que recolhem o dinheiro lá na Suíça. Aí a pergunta fica: aonde o Brasil está nesse contexto? Ele é apenas o fornecedor do recurso. O dinheiro sai e não volta para cá de forma alguma. Justamente porque as pessoas estão tentando tapar os olhos para uma atividade que existe tanto social quanto economicamente. Vendar-se para uma realidade não faz com que ela desapareça.
É o primeiro ponto que a gente tem que colocar aqui com muita firmeza. E eu não quero terminar todo o tema, porque eu sei que meu amigo do Jogo Legal tem muita coisa para falar aqui, senão eu vou acabar com ele aqui, vou falar tudo sobre o assunto, ele não vai ter nada para falar. Mas o que é mais importante é que, diante dessa... A senhora ainda tem mais 4 minutos. Ainda tem mais 4 minutos? Eu costumo falar sempre mais do que o tempo. É o problema de quem é professor, ter essa tendência de ficar falando muito. Mas os 4 minutos, inclusive, é um tema altamente envolvente esse que todos nós queremos discutir a respeito. Então, pode usar seu tempo. Obrigado, amiga deputada Magda. A gente vem conversando muito, o deputado Bacelar, que está aqui, é um defensor, faz parte, junto comigo, da frente parlamentar que nós temos de regulamentação da atividade dos jogos no Brasil. E, para quem não sabe, nós temos um PR